Olá, pessoal. Espero que o processo de despertar para a verdade esteja acontecendo para todas as pessoas que acompanham os vídeos desse canal de uma forma progressiva, saudável e libertadora, levando a luz da verdade que vocês procuram, iluminando a vida de vocês cada vez mais. Esse vídeo eu não tinha nem ideia de fazer esse vídeo, né? Até porque eu quero concluir a parte 3 da questão de narcisista e sexo. Só que eu observei uma situação que não pode se deixar de falar sobre isso, que é a questão que muitas pessoas, quando começam a buscar informações sobre narcisismo e tal, encontram fontes, aquela coisa toda, e esbarram com toda aquela questão da desinformação que eu já falei, atrapalhando, entendeu? Que as pessoas encontrem a sua própria luz da verdade no meio dessas falsas lâmpadas que existem por aí, querendo dizer que estão, entendeu? Mostrando a verdade. E uma coisa que me preocupou muito, pessoal, é a questão que muita gente usa do termo NP. Narcisista perverso, narcisista predador, por exemplo. Gente, eu não sei se vocês param para pensar, mas se não pararam, eu convido quem está assistindo esse vídeo agora que pare e pense. Então, se você diz que existe um narcisista perverso, uma narcisista predadora, vocês conseguem entender que isso é um pleonasmo? É como dizer acabamento final, amanhecer ao dia, conviver juntos, sussurrar baixo, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, de chapéu na cabeça, cego dos olhos, dupla de dois. Vocês conseguem entender isso? Porque o que mais me preocupa na questão do pleonasmo é que por que existe esse pleonasmo? Por que foi cunhado esse termo? Porque na hora que a pessoa aponta que existe uma narcisista perversa, um narcisista predador, então subentende-se que existem outros tipos de narcisistas que não são perversas e não são predadores, por exemplo, não são NPs. Vocês conseguem entender a jogada por trás disso? É a mesma coisa querer dizer que existem assassinos bonzinhos, que existem psicopatas bonzinhas. Então, em algum lugar, aí deve ver o espaço para dizer que, assim, então, a partir disso, que existe narcisistas perversas, narcisistas predadores, os NPs, então existem os não NPs. E deve ser daí que vem a balela de que narcisistas são doentinhos. Oh, tadinhas, são doentinhas, tem que ter pena e dó. Não, narcisista, na verdade, tem um processo de recuperação. Gente, vocês conseguem entender o que estão querendo empurrar a goela abaixo em vocês? Uma coisa que não existe. Porque na hora que vocês saem carregando por aí e aplicando esse termo, NP, vocês estão programando subliminarmente na cabeça de todo mundo que existe o não NP, a não NP. Né? Mais melhor, ganhar de graça, elo de ligação. Isto é um fato real,
Vocês estão entendendo? O pleonasmo, ele é usado para criar essa situação que existe narcisistas predadoras ou perversos, mas que subentende-se que existem os não NPs. Consequentemente, criando espaço para balela de que o narcisista é uma pessoa dodói, tá mal, tá um distúrbio. Vocês não estão lidando com um distúrbio. Isso é uma coisa muito mais séria do que isso. Sabe? Só fazendo uma analogia, durante muito tempo eu sempre abordei a questão que muita gente acha que aptidão, a pessoa ter aptidão é mais importante, né, do que a personalidade dela. E eu sempre disse que não, a personalidade é o elemento mais importante, porque a aptidão se desenvolve. Se a pessoa não sabe alguma coisa, nós podemos desenvolver a capacidade dessa pessoa estar apta e ter aptidão a fazer algo. Mas se a pessoa tem uma personalidade corrupta, não existe nenhuma escolinha de desenvolvimento de personalidade. Isso é uma situação muito mais forte, muito mais real, muito mais observável quando se trata de criaturas narcisistas. Essas criaturas, elas não existe nada dentro delas. Elas são ocas, eu já falei isso. E elas precisam então imitar e extrair das pessoas elementos para que as tornem mais parecidas com seres humanos. Estou fazendo uma analogia aqui, entendeu? Eu quero dizer que essas criaturas, elas não têm recuperação. É a mesma coisa que vocês quererem dizer para uma pessoa sem braço que existe processos para desenvolver o bracinho dela. A pessoa nasceu sem perna, venha para nosso instituto, ou faça o nosso curso, ou participe da minha terapia, que eu vou fazer crescer a sua perna. Olha, se a pessoa sem o olho seguir tais passos, ela vai conseguir um olho, ela vai conseguir enxergar de novo. Como sempre digo para essas pessoas que estão dizendo isso para vocês, desculpa o termo, mas eu já falei, eu fico muito irritado, cara, quando eu escuto essa balela e ver que as pessoas estão caindo nessa farsa. Vocês não podem, as pessoas que estão se recuperando de abuso por narcisista, vocês têm que se preocupar em ficar bem, e vocês não podem se colocar mais e cada vez mais intensamente nessas ciladas. Vocês não podem mais, vocês não podem perder mais um segundo da vida de vocês, porque vocês já perderam muito. Vocês não podem continuar em círculos, sabe? Correndo atrás do próprio rabo. Vocês têm que sair disso. Vocês têm que sair dessa cilada. Vocês não podem, primeiro vocês não podem cair. Se vocês caíram, saiam. Parem de utilizar NP. É N e ponto. Criatura narcisista é o que é. Ela sabe, ela vem as filhas da putas negativar o vídeo, porque eu estou falando de novo que narcisistas são conscientes daquilo que fazem e de quem são. Porque são justamente essas criaturas que estão usando o NP e estão querendo dizer que não, narcisista é uma pessoa doentinha, tem recuperação. Entendeu? Que não gostam que eu esteja trazendo à tona e desmistificando essa situação, porque eu estou abordando isso aí de uma forma que eu estou trazendo à tona toda essa questão narcisista e demonstrando por todos os meios que essas criaturas sim são
conscientes do que são e das consequências do que fazem. E qual é o maior medo das criaturas narcisistas? Serem expostas justamente por isso, porque elas têm muito a perder. Inclusive, essas próprias pessoas que estão querendo influenciar a cabeça de vocês e gerando esses termos, eu não estou dizendo que as pessoas que usam o termo NP, entende? De repente são pessoas completamente inconscientes que não têm nem ideia ainda, até agora, do que está por trás disso. Então eu estou dizendo para vocês, o que está por trás disso é isso. Essas criaturas estão manipulando vocês, e na hora que vocês começam a utilizar NP, vocês já estão, de uma certa forma, assinando embaixo que existe o não NP. Porque existe o NP. É N. Narcisista é uma criatura como ela é, como ela foi e como vai sempre ser. Não tem recuperação, essa pessoa não está doente, mas a pessoa é a mesma coisa vocês quererem dizer que a pessoa sem perna está doente. A pessoa sem perna, ela é daquele jeito porque ela está sem perna. A pessoa sem braço, ela está daquele jeito porque ela está sem braço. Ela não é uma pessoa doente, é uma condição dela. Isso não é uma doença. Ela não ficou doente sem braço. Não foi, entendeu? Não quer dizer que a pessoa que teve uma gangrena, por exemplo, e perdeu a perna ou perdeu o braço, mas isso é uma decorrência da doença que levou ela a ficar assim. Mas a pessoa que não nasceu daquele jeito, é uma condição dela. E essas pessoas, elas nascem dessa forma. O que mais me preocupa é que hoje em dia as pessoas, elas estão com uma capacidade cada vez mais... o que mais preocupa é que hoje em dia tem uma menor capacidade das pessoas de discernimento para entender e para pensar, que leva elas, entendeu, a simplesmente virarem máquinas de repetição sem entender e sem se perguntar o que elas estão repetindo. Então, pessoal, cuidado com isso. Cuidado quem está falando para vocês, cuidado o que vocês estão escutando, o que vocês estão propagando por aí. Pensem antes de repetir alguma coisa, entendeu? É que nem aquela história, estreia pela primeira vez, pleonasmos, narcisista, perverso, narcisista, predadora, NP. Não existe isso. Toda criatura narcisista é perversa e predadora toda. Umas vão ser mais do que outras, mas todas são. E vocês têm que entender isso aí. Para que vocês não achem, não acreditem, não fiquem no subconsciente de vocês que existe esperança para as criaturas narcisistas. Tem que ter peninha. Oh, tadinhas. Tão dodói, tão doente. Doentes são essas pessoas, sabe? Não são nem doentes. Essas criaturas demoníacas que estão falando isso para vocês, que se explodam. E vocês não têm mais que cair nessa cilada. Certo, pessoal? Como eu sempre digo, espero que esse vídeo chegue no momento que alguém ou pessoas estejam buscando por essas informações. E no próximo vídeo eu volto com outro assunto para vocês. Um abraço, tchau.